A Polícia Federal cumpre nesta quinta-feira mais de 80 mandados de busca e apreensão contra envolvidos em manifestações que se opõem ao resultado das eleições deste ano, incluindo aquelas que promoveram bloqueios em rodovias. As medidas foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. As buscas são realizadas em endereços nos estados do Acre, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Paraná e Santa Catarina. No último dia 7 de dezembro, Moraes já havia multado em R$100 mil os proprietários de caminhões identificados por autoridades do Mato Grosso como participantes de manifestações. Em novembro, Moraes também já tinha ordenado o bloqueio de contas bancárias ligadas a 43 pessoas e empresas suspeitas de envolvimento com os atos. Nesta quarta-feira, o Corregedor-Geral do Tribunal Superior Eleitoral, Benedito Gonçalves, decidiu abrir duas investigações contra o presidente Jair Bolsonaro. Uma delas é pelo suposto ataque ao sistema eleitoral e às urnas eletrônicas, e a outra para apurar práticas de abuso do poder político e econômico. Além do chefe do executivo, 8 aliados de seu governo são alvos da investigação. A decisão aceitou pedidos da coligação que apoiou o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Os aliados que também serão investigados são o senador Flávio Bolsonaro, os deputados Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, Bia Kicis, os deputados eleitos Gustavo Gayer e Nicolas Ferreira, o senador eleito Magno Malta e o candidato derrotado à vice-presidência da República, Braga Neto. De acordo com o Estadão, a equipe do PT pede nas ações que Bolsonaro e Braga Neto sejam declarados inelegíveis. Nesta quarta-feira, a Justiça do Distrito Federal negou um pedido apresentado pelo vereador Rubinho Nunes, de São Paulo, para suspender a indicação de Aloysio Mercadante para a presidência do BNDES. O vereador considera que o nome do político vai de encontro à lei das estatais. Mercadante foi a escolha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para comandar o Banco de Fomento. Para Rubinho Nunes, é certo que a lei não sugere o cumprimento dos requisitos, ela os impõe, sendo certo que a não observância de qualquer deles desqualifica o indicado para ocupar o cargo e, no caso em comento, torna nula e ilegal a pretendida indicação. A decisão de indeferir o pedido foi do juiz Paulo Ricardo de Souza Cruz. O magistrado apontou que Lula ainda não tomou posse e, por isso, não pode indicar ainda o presidente do BNDES. Ele afirmou que, assim, não há como cogitar da ilegalidade de um fato que, se efetivamente acontecer, acontecerá no futuro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu arquivar a representação feita pelo senador Randolfo Rodrigues contra a primeira-dama Michele Bolsonaro. O parlamentar tinha pedido que a Suprema Corte promovesse o indiciamento de Michele no âmbito do chamado inquérito dos atos antidemocráticos. Na ação, Randolfo pedia que a primeira-dama fosse investigada por supostamente atuar no fornecimento de alimentação a manifestantes que estavam na entrada do Palácio da Alvorada, em Brasília, no último final de semana. Moraes, no entanto, entendeu que não havia nenhum indício real do fato típico contra Michele. Na noite desta terça-feira, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que dará ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva um orçamento secreto para gastar com propaganda. Enviado para o Senado, o projeto de lei versa não apenas sobre a quarentena para que agentes políticos sejam indicados para as estatais, como também fala sobre as despesas com publicidade e patrocínio da empresa pública e da sociedade de economia mista. Nesse sentido, fica decidido o limite de 2% da receita operacional bruta do exercício anterior para ser utilizado com propagandas. As estatais brasileiras possuem receita de R$1 trilhão. Com a nova decisão, o governo Lula poderá gastar R$20 bilhões com propaganda.